Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para esta semana. Durante os últimos períodos, as chuvas aconteceram com mais intensidade na metade norte do Brasil, o que contribuiu para volumes acima da média nestas áreas em tons de azul do segundo mapa, que representa a anomalia da precipitação para os primeiros 14 dias de janeiro. Essa chuva ajudou na recuperação da umidade no solo e favorece o desenvolvimento daquelas lavouras que estão nessa fase. Enquanto isso, o centro-sul do Brasil viveu períodos mais prolongados de tempo seco e com calor excessivo, principalmente entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro e áreas mais ao sul entre Goiás e Mato Grosso. Nesta semana, a expectativa é de mudança nesse padrão. A formação de uma área de baixa pressão atmosférica e uma frente fria no sul do Brasil vão propagar chuvas mais intensas, especialmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesses estados, alerta para fortes temporais, risco de ventania, além dos altos volumes de chuva que devem trazer transtornos e também paralisar atividades no campo. Essa chuva mais intensa e os temporais mais intensos devem ocorrer entre a terça e a quarta-feira, então há um risco grande sim para transtornos nas áreas mais atingidas entre o interior gaúcho e o meio leste de Santa Catarina. No Paraná, a chuva chega um pouco mais isolada, com menor volume acumulado, o risco é um pouco menor. Inclusive nas áreas que estão mais secas do oeste e norte do estado, por enquanto não há expectativa para uma chuva tão expressiva. Essas chuvas devem começar a reduzir na segunda metade da semana e a frente fria deve avançar para a costa do sudeste, então deve voltar a chover de forma mais significativa no interior do sudeste entre a sexta-feira e o final de semana. Mas até lá, boa parte do sudeste e do centro-oeste devem ter uma diminuição das instabilidades e maiores janelas de tempo seco. A maior parte dessa semana será marcada por intensificação do tempo seco na área central do Brasil e aumento das temperaturas. No centro e norte, a gente observa que no interior nordestino a expectativa é de tempo mais seco, pouca chuva, se chover de uma forma muito isolada e com baixo acumulado. Em Goiás também são esperados poucas chuvas nesses próximos 5 dias e entre Mato Grosso e norte do Brasil tem previsão para episódios moderados, mas ainda chuvas muito na forma de pancadas. No período seguinte, de 20 a 24 de janeiro, aí sim o avanço da frente fria ajuda a organizar chuvas mais intensas sobre o interior do Brasil. São esperados volumes mais intensos e generalizados entre Paraná, interior do Sudeste, partes do Centro-Oeste, mas principalmente faixa leste de Mato Grosso do Sul e também do estado de Goiás. E depois, do dia 23 de janeiro, teremos a intensificação de uma frente fria na costa da Bahia e de um corredor de umidade sobre a metade norte do Brasil. A última semana do mês deve ser bastante chuvosa sobre a metade norte do Brasil, inclusive sobre o interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Nas temperaturas, o grande destaque é o calorão sobre o centro-sul do Brasil. As áreas entre Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e oeste de São Paulo são as regiões que devem enfrentar as maiores temperaturas nos próximos períodos. A temperatura diminui um pouco no sul do Brasil depois do dia 20. Após a passagem de uma frente fria, teremos o avanço de uma massa de ar mais frio e também tem previsão para diminuição do calor no interior do sudeste e especialmente na última semana do mês o calor deve reduzir em boa parte aqui da metade norte do Brasil devido à intensificação do corredor de umidade que deve provocar chuvas mais duradouras. Essa chuva mais duradoura faz com que a temperatura não suba muito durante as tardes. Aqui na previsão pontual podemos acompanhar que na região de Muitos Capões tem previsão de chuva moderada. Agora nesta semana a chuva pode vir com forte intensidade pontualmente, pode vir acompanhada por ventania devido à atuação da área de baixa pressão atmosférica. Os maiores volumes ocorrem entre a terça e a quarta-feira. Na segunda metade da semana, a chuva reduz, não cessa completamente, tem possibilidade para episódios isolados de baixo acumulado, mas a gente observa que teremos aqui uma redução bem significativa. A chuva retorna aqui depois do dia 22, 23 de janeiro, também um episódio forte, uma chuva mais expressiva para a região de Muitos Capões, e depois a gente observa uma janela de tempo mais seco aqui nos últimos dias de janeiro, com elevação das temperaturas. Em fevereiro, a gente observa episódios frequentes de chuva, tem chance para uma chuva mais forte aqui depois do dia 10 de fevereiro, mas grande parte dos episódios serão mais na forma de pancadas. Na região de Campos de Julho, em Mato Grosso, tem previsão ainda para alguns episódios isolados de chuva nessa semana, mas teremos uma janela de tempo um pouco mais seco aqui entre o início dessa segunda quinzena e até por volta do dia 22 de janeiro. Depois disso, na última semana de janeiro, volta a chover na forma de pancadas e essas pancadas devem continuar um pouco mais frequentes entre o final de janeiro e o mês de fevereiro. Na região de Mucugê, na Bahia, o tempo seco vai continuar se intensificando e deve predominar até por volta do dia 20, 21 de janeiro. A chuva retorna
na última semana do mês, com moderada até forte intensidade. É aquele sinal do corredor de umidade que vai atuar na metade norte do Brasil na última semana do mês de janeiro. Deve favorecer chuvas mais intensas, persistentes, que inclusive podem trazer até períodos de invernada. Então, é uma chuva que deve garantir boas condições de umidade no solo para as lavouras em desenvolvimento, mas por outro lado também pode impactar negativamente, deve paralisar as atividades no campo, aumenta o risco também para a proliferação de doenças, porque teremos um período mais prolongado, úmido na região. Essa condição deve persistir ao longo da última semana do mês de janeiro. No início de fevereiro, a gente já observa algumas janelas de tempo mais aberto e ao longo do próximo mês essa é a expectativa. Teremos episódios fortes de chuva, mas alternados com janelas de tempo seco. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!